Atlético, Ale, porque o que fica de observação sobre esse Atlético que em determinados momentos do jogo foi superado pelo Cruzeiro, saiu em desvantagem, achou o gol de falta com a cobrança e o talento individual do Hulk. O que fica de observação desse Galo, desse Atlético, pro momento que ainda é inicial da temporada também, importante destacar, Ale? Quando você perguntava se o Atlético já estava pronto, a gente falou que precisava de um teste mais forte, né? Que ia acontecer, inclusive, no jogo de hoje. Porque o time tecnicamente é muito forte, mas com um adversário de um melhor nível, como aconteceu hoje, precisa ver se esse time é competitivo, né? Por exemplo, se consegue sair de uma marcação mais forte, uma marcação que chega junto, que mordia, no começo até com muito mais falta do que realmente com tentativa de retomar, né? Mas se consegue ter uma postura tão boa, tão forte ofensivamente, como teve contra o Democrata de Sete Lagoas, contra um rival mais poderoso, como aconteceu hoje, e mostrou muita dificuldade. Por exemplo, de correr para trás, né? No momento em que perde a posse de bola, como aconteceu no lance do gol, como que é a recuperação do Atlético nesse tipo de lance? Mostrou que pode melhorar. Fragilidades, inclusive, na equipe titular. O Dodô mostrou hoje um jogo muito ruim. O Rubens, mesmo jogando na segunda linha, quando ele entrou, a primeira bola que ele pega, ele mete entre as pernas do Lucas Oliveira, mostrando personalidade. Talvez possa ser um caminho. Não gostei do Gemerson. Não gostei na saída de bola, não, isso aí não é uma característica dele, mas para jogar nesse time tem que sair jogando. Inseguro, né, Ale? E também nos duelos individuais, embora no que pese o Gilberto realmente está muito aquém fisicamente, tecnicamente do que ele pode produzir, e é normal, mas ele tendo muita dificuldade. Não gostei do Gemerson, não gostei do Dodô. Hoje o Pedrinho foi mal, não é só pelo lance do gol, não. Acho que o Pedrinho foi mal, acho que o Paulinho pode jogar mais do que joga. Então o Mariano também sentindo muito desgaste, não apoiando muito, então assim, tentando controlar a sua parte física para sobreviver ao jogo. Então são pontos que evidentemente o Atlético tem que evoluir, tem que melhorar, mas o Cudê falou que está muito consciente disso e acha que com o tempo, né, com o passar dos treinamentos e dos jogos, o time vai evoluir. Vou perguntar pro Edu também sobre isso. Antes, Thiago Reis, você estava acompanhando o torcedor que estava aqui no Independência, teve que esperar um pouquinho mais o torcedor visitante, os uniformizados, né? Como você explicou há pouco. Aliás, a turma da live estava com imagens também da galera que estava aqui no Independência, de castigo, Thiago Reis. Turma já foi embora, Thiagão? Já o nosso Thiago para participar com a gente aqui no pós-jogo da Itatiaia. Enquanto isso, Edu, quero te perguntar também sobre o jogo, sobre a partida, sobre o que fica de observação. O Ale falou sobre um Atlético defensivamente com observações. Queria que você falasse sobre isso também, até porque também me recordo de uma conversa que a gente teve e você dizia sobre os desafios defensivos que o Atlético tinha, quando tinha que correr para trás, quando tinha que lidar com contragolpe. Em contragolpe saiu o gol hoje. Suas observações sobre esse Atlético, Edu? O gol do Cruzeiro sai numa falha individual, né? Num erro do Pedrinho. Não é que o Atlético estava mal posicionado. O Pedrinho erra, o Wesley foi muito esperto, ele achou o tempo certinho para dar o bote no Pedrinho, e aí sim o Cruzeiro pega o Atlético completamente desorganizado por conta de um erro de um atleta, do Pedrinho. Mas isso não faz do Pedrinho o vilão do clássico, não é assim. O Cruzeiro criou outras oportunidades para fazer outros gols, o Cruzeiro fez um bom clássico, o Cruzeiro dificultou muito, o Cruzeiro exigiu muito do Atlético, isso é bom. Claro que o torcedor fica chateado com o empate, mas pensando em temporada, foi um jogo que exigiu muito das duas equipes. Foi um jogo que foi muito bom, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro. Um jogo que mais exigiu do Atlético. O que exigiu do Cruzeiro, não vou dar para dizer que tenha sido o que mais exigiu, porque o Cruzeiro jogou com o América e foi um jogo que ele foi muito exigido também. Mas o torcedor do Atlético, claro que ele fica preocupado, porque falou-se muito em favoritismo, mais qualidade, um investimento muito maior, mas pegou pela frente um time muito organizado e um time muito voluntarioso, um time que se entregou muito. O Cruzeiro parecia que estava jogando uma final de campeonato e muito se escutou, Cirilo, da derrota do Cruzeiro para o Pouso Alegre até hoje, antes do Clássico. Muita gente, muitos torcedores do Cruzeiro falando, olha, o time do ano passado era pior, mas os caras deixavam a alma em campo. E esse time do Cruzeiro, os caras não estão fazendo isso.
Hoje eles fizeram. Hoje eles deixaram a alma em campo, até a última gota de suor os caras correram quanto puderam, fizeram um jogo de altíssima intensidade e por isso dificultaram muito a vida do Atlético. E claro, o estudo do técnico do Cruzeiro em relação ao adversário tirou o conforto das ações do Atlético do meio para frente. O Atlético que gosta de jogar muito entre as linhas do adversário, não teve esse espaço hoje diante do Cruzeiro, então há muito mérito do Cruzeiro em relação à dificuldade demonstrada pelo Atlético no Clássico. Não dá para dizer, o Atlético não entregou, o Atlético foi mal, o Atlético pode entregar muito mais, pode. Mas a gente não pode tirar do Cruzeiro o mérito do bom jogo que ele fez. O Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro fez seu melhor jogo na temporada, assim como a gente falou que o Atlético tinha feito um jogo antes. E eu não vou dizer que o Atlético fez o seu pior jogo da temporada, não. O Atlético encontrou pela frente um adversário que exigiu dele o que outros não haviam exigido. E foi apenas o segundo jogo desse time considerado, entre aspas, titular do Atlético. E que o Cudê falou isso na coletiva. Olha, são muitos jogadores que estão começando agora no clube, que começaram o jogo hoje. Bruno Fux chegou agora, o Dodô praticamente não jogou no ano passado, o Gemerson fez poucos jogos no ano passado, o Edenilson chegou agora, o Patrick chegou agora, o Pedrinho praticamente não jogou no ano passado por conta da lesão, o Paulinho chegou agora. E o Cudê tocou num ponto que me chamou a atenção na coletiva. A mudança de estilo de jogo do Atlético, né? Ele falou, o Galo jogava com 2 pontas e muita bola longa. E jogava mesmo. Isso é um estilo do Cuca, isso é um estilo do Turco, essa bola longa para os pontas, chegar em velocidade, enfim. E o time do Cudê não joga, nem com pontas, nem com bola longa. Então ainda há uma assimilação de ideia do treinador, que eu falei antes do jogo começar. Se fosse para dizer de 0 a 10, o Atlético estava no 6 ainda. Ainda tem muito para evoluir, muito para encaixar esse jogo do Galo. E o Cruzeiro, que de 0 a 10 estava longe do 6, se aproximou um pouco mais. Acho que muito mais pela entrega. O Cruzeiro, ele precisa ter intensidade. Esse time do Cruzeiro precisa, ele necessita da intensidade. Nós falamos sobre isso na mesa redonda de domingo. De jogadores que me pareciam não ter o que o Pesolano exige. De entrega, de intensidade, de entrega física. E hoje esses caras mostraram isso. O Nicão estava exausto no final do jogo, mas entregou demais intensidade. O Bruno Rodrigues é um cara que entrega. Mas outros jogadores, o Wesley fez um grande jogo. No segundo tempo, ele fez o gol, puxando o contra-ataque pela direita. No final do jogo, ele estava lá do outro lado. Lá na esquerda, Neto Moura, muita entrega. Esse já tinha no ano passado. Mas o Ian Lucas, acho que é um cara que tem um futuro muito grande pela frente. Ele tem muito talento, um passe muito bom. E é um jogador que, se chegar nessa intensidade que o Pesolano pede, pode entregar demais. E aí a turma lá de trás, um reposicionamento do Reinaldo. Ele tirou do Reinaldo a responsabilidade de criar, de armar, não é a dele. Aí deixa mais com o Brock, que errou demais no primeiro tempo. No segundo tempo voltou fazendo mais o simples, e aí não errou de novo. E o Lucas Oliveira, que é o cara que tem mais capacidade, que hoje fez o lado direito. E quando o Cruzeiro fazia uma linha de 4, no primeiro momento quem voltava para fechar essa linha era o Gasolina e depois o próprio Alisson. Então foi um clássico muito interessante, muito bom taticamente, que deu para ver muita coisa boa do Cruzeiro, que deu para ver defeitos do Cruzeiro ainda, que deu para ver coisas boas do Atlético. Gostei muito da turma que entrou, e deu para ver defeitos do Atlético. Isso é ótimo, porque os treinadores conseguem enxergar tudo isso no 5º jogo da temporada, no Campeonato Estadual. A hora é essa, de enxergar problemas, de enxergar virtudes, de achar encaixe. Falei sobre isso na mesa redonda também, sobre, o Pesolano errou contra o Pouso Alegre. Cara, mas era o jogo que ele tinha para testar. Mas fulano não vai conseguir fazer essa função. Então paga para ver num jogo que ele pode. O Cipriano é contra o Pouso Alegre, não é contra o Atlético, não é contra o Flamengo. O Gasolina é contra o Patrocinense, não é contra o Palmeiras.